Olá meninas, dando continuidade aqui ao nosso curso de PLPs, hoje nós vamos falar sobre os direitos humanos das mulheres e o papel dos homens pelo fim da violência doméstica. Tema super importante, né? Quem vai falar sobre isso é o Flávio Urra e ele é psicólogo e sociólogo. Vocês não podem deixar de conferir essa aula, deixe seus comentários e as curtidas aqui na nossa rede. Boa aula! Olá, aqui é o Flávio Urra. Aceitei esse convite aqui mais uma vez para estar aqui com as mulheres de Suzano, principalmente, né, organizadas em Suzano, mas eu sei que tem mulheres de outras cidades, e falar um pouquinho desse trabalho que eu faço, me apresentar para vocês, falar do projeto que eu atuo e contar um pouquinho para vocês como é esse trabalho que a gente vem fazendo com os homens, né, que é esse trabalho que eu faço. A gente discute tudo isso que vocês discutiram aqui no curso de Promotoras Legais Populares, tudo que vocês discutem no curso, mas a gente faz esse mesmo trabalho com os homens, a gente dialoga com os homens e procura sensibilizar os homens para esses temas, né, para essas conversas que vocês também estão ouvindo aí. Para dialogar com vocês, eu vou compartilhar a tela aqui de uma apresentação e aí eu vou falando e apresentando para vocês aqui o material. Pronto. Essa apresentação, a gente está trabalhando com um tema que é o envolvimento dos homens pelo fim da violência contra a mulher. Então, esse é nosso trabalho, a gente foca nisso, de sensibilizar os homens e engajar esses homens no enfrentamento da violência contra a mulher. Deixa eu compartilhar o primeiro slide. Bom, me apresentando para vocês, formação minha, eu sou psicólogo e sociólogo, e fiz uma especialização no LACRE USP sobre violência doméstica, né, e principalmente naquela época a gente estudava a questão da violência doméstica contra a criança, principalmente. Eu comecei esse trabalho primeiro, depois que eu fui entrar para a temática da violência contra a mulher. Depois eu fui fazer o mestrado em psicologia social na PUC São Paulo, e depois eu acabei nesse papel que eu desempenho hoje de coordenador do programa E Agora José. E a gente realiza grupo socioeducativo de responsabilização de homens. E também eu organizo, junto com o E Agora José, o curso de gênero e masculinidades, que é um pouco desse trabalho. É muito semelhante ao PLP, só que a gente faz com homens e mulheres para sensibilizar os homens, né? Então, ele é um curso misto, com homens e mulheres. E aí, principalmente, eu vou colocar algumas ações aqui que a gente desenvolve sobre masculinidades. Então, nós temos o curso de gênero e masculinidade, que é um curso que é isso que eu comentei com vocês, né, que eu faço a coordenação. Quando a gente começou, lá em 2015, a ideia era fazer esse curso só com homens. Então, nós tínhamos uma metodologia de trabalhar com homens, e nós começamos, então, a atender homens condenados pela Lei Maria da Penha, então, que a juíza mandava, mas a gente queria também sensibilizar homens que não tivessem cometido violência contra a mulher ainda, né? Homens no caráter preventivo mesmo. E aí, então, o curso era para isso. O curso a gente montou, chamava homens de diferentes cidades, fazia esse curso, e aí sensibilizava os homens com a mesma metodologia que a gente usa lá no grupo de homens apenados. E no final do curso, o resultado é muito bom. Sempre os homens que fazem esse curso dizem que foram sensibilizados para a temática, que perceberam o quanto eles eram machistas, e a partir daí começam a fazer um movimento de tentar ser menos machista, principalmente com as mulheres, né? Então, esse curso, a gente fez ele presencial lá no Grande ABC, em 2015, 2016 e 2018. Em 2017, a gente foi fazer aí na região do Alto Tietê. Então, em parceria aí com as prefeituras
11 cidades, né, do Alto Tietê. Suzano foi uma das grandes parceiras na implementação desse curso. Nós fizemos o curso, então, aí na cidade de Itaquá. Foi o curso presencial, em 2017. Tinha mais de 80 homens das diferentes cidades aí da região. Aí Suzano tem vários homens que fizeram esse curso. Em 2019, nós fizemos ele em São Paulo, no pátio do colégio, lá na Secretaria de Justiça. E depois, em 2020, quando entrou a pandemia, nós passamos a fazer ele online, da mesma forma que vocês estão assistindo agora as aulas do PLP. Então, nós fizemos esse curso online, então, em 2020, 2021, 22, 23 e 2024. E desde que a gente passou a fazer online, a gente abriu para mulheres, então, em 2020, para fazer uma experiência com alunas mulheres, né? E o resultado foi muito bom, então a gente acabou abrindo. Então, desde 2020, ele é aberto a mulheres e homens. E que a gente sabe que em muitas cidades, quem acaba fazendo o grupo de homens são as mulheres. A gente sempre prefere a metodologia nossa do Iagora José, são homens sendo facilitadores de grupos de homens. Mas como em algumas cidades não é possível a gente encontrar homens que façam esse trabalho, muitas mulheres assumem essa bandeira e fazem também o grupo de homens. De cada momento desse que nós fizemos os cursos de gênero e masculinidade, ao final do curso, as pessoas que fizeram o curso se engajaram em montar fóruns de discussão. A gente criou o Fórum de Gênero e Masculinidade do Grande ABC, depois o Fórum aí do Alto Tietê, o Fórum da Baixada Santista, o Fórum Paulistano, né, que é da capital de São Paulo, e depois montamos o Fórum Estadual de Gênero e Masculinidade. Também, tanto no consórcio do ABC, como aí no consórcio do Condemate, no consórcio aí de Suzano, foi criado um GT dentro do consórcio, que era o GT de Gênero e Masculinidade, que era esse GT que discutia ações políticas para fazer nas cidades sobre essa temática. Aí tem a campanha do Laço Branco, que foi feita várias vezes, né? Aí na cidade de Suzano foi feito, nas outras cidades aí do Alto Tietê também. Várias pessoas fizeram essa campanha, que é uma campanha de homens pelo fim da violência contra a mulher. E uma outra ação que a gente desenvolve é um programa de educação em direitos humanos, com ênfase em diversidades, gênero e masculinidades, na Fundação Casa. A gente tem uma parceria e, em alguns momentos, a gente entra na Fundação Casa e realiza ali oficinas com os meninos, né, com os meninos adolescentes lá internos. O programa E Agora José, ele tem algumas parcerias para a execução dele. Nós somos uma ONG, uma ONG, né, uma entidade da sociedade civil. O nome da entidade é Entre Nós, Assessoria, Educação e Pesquisa. Essa ONG que desenvolve o programa E Agora José. Então, essa ONG também realiza o PLP de São Bernardo é feito pela essa ONG, Entre Nós. E então nós temos várias ações e uma delas é o programa E Agora José. A gente tem parcerias com alguns tribunais de justiça. Então, nós temos parceria com a comarca de Santo André, com a juíza doutora Tereza. Temos na cidade de Mirandópolis, na cidade de Ferraz de Vasconcelos e na cidade de São Manuel. E agora, nesses dias, a gente está fazendo uma parceria com a cidade de Pindamonhangaba também, nas comarcas, né? E essas parcerias que a gente faz é para a comarca enviar homens para nós, para participarem dos grupos de homens, na modalidade online. Depois eu explico um pouquinho melhor para vocês. E na cidade do ABC, aqui no ABC, a gente tem parceria também com a secretaria que cuida da Central de Penas e Medidas Alternativas, que é a Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania da Secretaria Estadual da Administração Penitenciária. Então, é esse um pouco as nossas parcerias para a execução do programa E Agora José. Os serviços de atendimento a homens autores de violência, eles estão previstos na Lei Maria da Penha, na Lei 11.340 de 2006. Em dois momentos aparece o grupo de homens aqui na Lei Maria da Penha. Aparece nas disposições finais do artigo 35, inciso 5º, que prevê a criação de centros de educação e de reabilitação para os agressores, e no artigo 45,
ele modifica a redação da lei de execução penal, possibilitando que nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do autor de violência a programas de recuperação e reeducação. Então, a Lei Maria da Penha, a gente já fazia grupo de homens antes da Lei Maria da Penha. O primeiro grupo de homens que a gente organizou, que eu participei, foi em 2002, que a gente montou o primeiro grupo de homens em Santo André. E a Lei Maria da Penha só veio em 2006, mas ela veio lá escrito na lei dessa possibilidade, né, dos homens virem para o grupo. Isso fez com que os grupos começassem a surgir em várias cidades, e a gente tem bastante grupos de homens hoje atuando, né, nessa frente. Para o homem vir para o grupo, a forma que a gente mais prefere que a juíza encaminhe é pelo sursis, é pela suspensão condicional da pena. O sursis, ele é um instrumento legal, que é suspensão condicional da pena, concedido pela juíza, que evita o recolhimento à prisão do condenado, durante tempo por ela determinado, submetendo a observância de certos requisitos legais. Então, essa suspensão da pena é bem interessante, que a juíza ela faz assim. Então, em vez de encarcerar esse homem, e a gente sabe que o encarceramento não é solução, né? A gente sabe de vários casos que a pessoa vai para a prisão e quando sai de lá sai pior do que entrou. Então, a gente acredita que um trabalho como esse de socioeducativo é muito mais eficaz do que o aprisionamento. Então, a juíza suspende a pena, encaminha ele para o grupo de homens, obrigatoriamente, com o risco de, se ele não cumprir, ele ser preso. Então, ele participa. E aí, a gente tem bastante tempo para trabalhar esse homem, então, lá com a gente. Então, o sursis acaba sendo um instrumento bem interessante nesse sentido. E a gente consegue ter o tempo suficiente para sensibilizar o homem nessas temáticas. Então, a juíza encaminha, quando tem central de penas na cidade, né? Não é toda cidade que tem central de penas, mas no caso de Santo André, a gente tem a central de penas, a juíza, então, encaminha o homem para a central de penas. A central de penas alternativas, ela faz uma entrevista com esse homem, porque, assim, quando tem várias cidades, que a central de penas se encaminha para medidas alternativas, por exemplo, ele tem que pintar um muro da cidade, ele tem que cuidar de uma escola, pode ser uma pena, assim, qualquer tipo de pena, né? Mas, no nosso caso, como a gente tem o programa, e agora o José, ele é encaminhado para participar do grupo. Então, a pena dele é participar do grupo. E ele vem, então, e a gente vai marcando as horas dele até ele cumprir as 40 horas e cumprir a pena dele. Sobre os nossos grupos, então. Então, atualmente, nós temos um grupo presencial na cidade de Santo André. Então, é um grupo que a gente faz as reuniões lá toda quinta-feira, 18 horas, no fim do dia, né? Que geralmente esses grupos são mais à noite por causa do trabalho dos homens. Então, esse grupo presencial. Na cidade de Santa Branca, que fica ali perto de Jacareí, perto de São José dos Campos, Santa Branca, como era muito distante para a gente ir lá toda semana fazer o grupo de homens presencialmente, nós fizemos uma parceria com a juíza, e a juíza, então, os homens vão lá no tribunal do júri, a gente faz esse grupo às 17 horas, quarta-feira às 17 horas. Então, os homens vão lá no tribunal do júri, se juntam lá, nós temos ali algumas pessoas da cidade que acompanham, e a gente entra pelo telão. A equipe do E Agora José entra pelo telão, e nós fazemos o grupo de homens lá, então, com esses homens apenados. E aí, às vezes, quando tem um homem lá que não consegue estar lá nesse dia, nesse horário, por causa de trabalho, por diferentes questões, ele vem para os nossos grupos online. Então, a gente atende online. Online, a gente tem 8 grupos. 6, a gente usa plataformas como essa que eu estou gravando aqui. Pode ser o Zoom, o Google Meet, diferentes plataformas. 2 grupos desses a gente faz por WhatsApp. Então, sabe aquela chamada ligação, aquela ligação que a gente faz coletiva no WhatsApp, que liga para 8 pessoas, né, ao mesmo tempo? A gente faz isso com os homens. Então, um grupo um pouquinho menor, porque tem 2 facilitadores, então só tem 6 homens, né, só cabem 6 homens na sala. A gente faz a ligação por WhatsApp e faz a reunião ali com eles. A gente tem também um grupo ainda livre de mulheres, porque muitas mulheres querem participar, se engajar no programa E Agora José,
Então a gente criou um grupo de mulheres, exclusivo para mulheres, que lá as mulheres se encontram quinzenalmente e dialogam sobre temáticas mais ou menos como vocês fazem aí também no PLP, só que isso é um grupo permanente, né? E nesses grupos online que a gente tem, a gente recebe tanto homens com sursis, então, com essa suspensão da pena, homens que têm medida protetiva, porque tem uma diferença assim do sursis para medida protetiva, é que o sursis, geralmente, como é um crime que já aconteceu, que já foi julgado, ele às vezes já aconteceu há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, então a violência chega um pouco já superada, né? Muitas vezes o casal ou já se separou, ou fez uma nova relação, então é uma coisa mais distante. A medida protetiva, não, a medida protetiva ela chega com os homens com a violência mais recente, então violências que aconteceram às vezes há 2 semanas atrás, há 3 semanas atrás, então o fato é muito grave ainda, e ajuda para que não surjam futuras violências, né? Então o grupo ajuda que o homem não chegue a cometer grandes violências. Então, ele cometeu aquela violência ali, a gente intervém e com a expectativa que não surjam novas violências. E a gente também tem homens que nos procuram espontaneamente, que a gente chama de demanda espontânea, que são homens que nos procuram ou que às vezes algum serviço da rede encaminha, um CRAS, um CREAS, uma UBS, um CAPS, e ele nos procura, então, ele não tem o BO, ele não tem a medida protetiva, mas ele participa com a gente, junto com esses outros homens também, e para também evitar, um pouco preventivo, né? Evita que ele cometa futuras violências. A metodologia nossa metodologia, ela é assim, o grupo é aberto e permanente, então os homens podem entrar a qualquer momento ele pode entrar. Pode ser por medida protetiva, sursis, espontânea, ele nos procurou, a juíza encaminhou, a gente insere ele no grupo. Nesse grupo, ele tem que participar de 20 encontros. Então, fez 20 encontros, acabou, ele sai. Mas o grupo nunca para. Então, tem sempre homens chegando, homens estão no meio do processo, homens terminando o processo, o tempo todo. É um grupo que a gente já vem fazendo. Então, desde 2014, né? Vai fazer 10 anos esse ano. E o grupo acontece ininterruptamente, ele nunca para, está fazendo permanente, né? Cada encontro de 2 horas de duração. Então, o homem participa de 2 horas por semana, uma vez por semana, né? E a gente tem nossos grupos online, a maioria é de quarta-feira, 19h30. Aí os homens entram, alguns homens entram da sua casa, outros entram tá, às vezes viajando de caminhão, trabalhando com caminhão, outra vez do trabalho dele. Então entra de onde ele estiver, participa da reunião. A gente tem um grupo lá que é feito de quinta-feira de manhã, que alguns homens trabalham à noite, então faz esse grupo de manhã. E o grupo presencial de Santo André é às 18 horas. Então os homens vão lá presencialmente e participam da reunião. As reuniões atualmente estão sendo feitas no consórcio ABC, consórcio intermunicipal da ABC. O, Como que a gente então trabalha um pouco com esses homens, né? Só para falar um pouquinho para vocês. A gente tem por isso que eu até disse para vocês, né, que a gente prefere facilitadores homens, a gente prefere que sejam homens fazendo esse trabalho. Porque muito de nós, né, nós homens, a nossa socialização, e as mulheres também, né, as mulheres também, a socialização se dá muito por imitação. A gente, nós homens, desde criança, a gente começa a olhar como que é ser homem, o que os homens fazem. A gente recebe um monte de mensagens, às vezes, que são faladas, e várias mensagens que são ocultas, mensagens que não são ditas, mas que está implícito no comportamento. Então você começa a aprender como o homem deve falar, como o homem deve sentar, como o homem deve falar, se posicionar, andar fisicamente. E algumas práticas são valorizadas e algumas são discriminadas. Então, um homem que começa a ser muito feminino, ele vai começar a ser discriminado pelo grupo, que vai fazer ele começar a querer ser mais masculino.
se um homem é muito delicado. Quanto mais esse homem for se aproximar de ser feminino, mais ele é discriminado. Quanto mais ele se aproxima do modelo machista, do modelo macho, mais ele é valorizado. Então, isso vai socializando os homens, e é muito focado, né, a nossa socialização no grupo de homens. Então, desde criança, a gente começa a frequentar grupos de homens lá com 9, 10 anos, né, aqueles primeiros grupinhos de meninos, e é muito triste, né, a gente ver o jeito que, até hoje, né, eu vejo aqui o jeito que os meninos se tratam, e é muito ruim os grupos de meninos. Essa coisa dos meninos, essa agressividade que eles têm, essa violência que tem uns contra os outros, essa falta de cuidado que tem. Então, trata com brutalidade, sempre nessa coisa da gozação, sempre chamando de brincadeiras. Algumas violências são chamadas de brincadeiras, sabe? Entre os grupos de meninos. E aí, esses meninos, então, eles são muito maltratados entre o grupinho de meninos, e de certa forma, nesse espaço, ele vai aprendendo a sofrer violência, aprendendo a praticar violência, ele aprende a sexualidade, depois ele aprende essa sexualidade machista, né, no sentido de tornar a mulher objeto de desejo. E a gente, então, na nossa vida inteira de homens, todos os espaços de homens são machistas. Então, todos os nossos espaços, todas as nossas convivências. Eu lembro de todos os grupos que eu frequentei, exclusivos de homens, eram grupos machistas. E aí, o nosso grupo de homens lá do E Agora José, muitas vezes é a primeira vez na vida que esse homem está num grupo só de homens e ele não é machista, esse grupo. Esse grupo se esforça para não ser machista. Esse grupo, ele reforça valores humanos, reforça sentimento, reforça cuidado, respeito. Então, é um grupo que consegue, muitas vezes, sensibilizar esses homens para despertar as coisas que estão nele já. Sabe? Muitas coisas que esse homem não pode mostrar, que o machismo não deixa ele mostrar, ele tem ali dentro dele. E aí você criando um espaço ali de vínculo, de afetividade, esse homem começa muitas vezes a falar das coisas, então que ele nunca pode falar antes, ele não pode falar para ninguém fora desse espaço. Então a gente gosta, né, de ser um grupo exclusivo de homens para criar esse ambiente onde os homens possam ser menos machistas. Existe uma identificação, então, dos homens com os pares, né? Eles se identificam entre os homens e procuram, então, melhorar seus discursos. Os facilitadores ali, eles acabam sendo referência de discursos e práticas não machistas. Então, o facilitador acaba virando esse exemplo ali, né? Junto com os homens, de um homem que está lutando pelo fim da violência contra a mulher. E isso tem um impacto também na, no pensamento desses homens, né? Então, no grupo. Então, eu já falei que o grupo é aberto e permanente, então o tempo todo as pessoas entram e saem. Geralmente tem uma resistência inicial, então tem homens que demoram 5, tem outros que demoram 10 encontros até. Tem uma resistência mesmo, porque esse homem chega lá como vítima, ele acha que ele que foi vítima da mulher, ele acha que é a mulher que foi responsável por ele estar ali. Então, ele chega muito revoltado com a Lei Maria da Penha, que quer prejudicar os homens, revoltado com a juíza, então ele chega muito assim. Depois que vai passando os encontros, ele é igual a academia, né? A academia você vai, depois de bastante tempo que você está lá, que começa a aparecer os resultados. E o grupo de homens também. Então, ele indo lá toda semana, ele participando, ele ouvindo, ele vai começar a se sensibilizar, e lá por meio dos encontros, lá pro 10º, realmente ele tem uma mudança. Ele começa a mudar, começa a perceber que aquele grupo está fazendo bem para ele começa a mudar alguns pontos de vista, e lá pro final todos saem de lá muito agradecidos, assim, pelo trabalho que foi feito. Eles saem muito felizes, assim, melhores, todos eles dizem isso, né, que eles saem melhores do que eles entraram. Eles saem melhores, pessoas melhores. É um grupo muito heterogêneo, então tem de tudo lá dentro, né? Tem de tudo. Tem homens que são profissionais diferentes, todo que é tipo de profissional, idade diferente também. Então a gente às vezes tem adolescentes e às vezes a gente já teve um homem lá que tinha 95 anos. Então de todas as idades. Tem homens que chegam empresários às vezes.
professores universitários, policiais, advogados, guardas civis, né? É muito variado. E às vezes tem alguns homens que têm mais recursos internos e outros menos. Então, esses homens que às vezes têm recursos internos menos variados, ele, dependendo assim, dependendo da formação dele, dependendo do quanto ele leu, do quanto ele conviveu com mulheres, né? Que às vezes a convivência com mulheres que são mais feministas, que lutam pelos direitos, faz esse homem se tornar mais sensível também. Então, tudo isso vai variar o recurso interno que esse homem tem. Ele pode chegar aquele machista bem, né, resistente, e chegar um homem que rápido, até homens lá que às vezes no primeiro encontro ele já começa a ter falas positivas, já ter falas interessantes já. Então, varia muito de homem para homem. Lá com os homens, a gente tem 20 oficinas, então são 20 oficinas, né, que a gente faz com eles. Cada oficina dessa tem um roteiro, com começo, meio e fim, e E aí a gente, cada vez que ele vem, então a gente faz um encontro com ele, um desses temas. Então começa lá com a primeira, o significado de ser homem, depois divisão de tarefas masculinas e femininas, profissões masculinas e femininas, como nos tornamos homens, os efeitos do nosso modo de ser homens, a violência nos jogos infantis, a luta pela vida, violência contra a mulher, é possível uma vida menos violenta, a discriminação exercida pelos homens, a discriminação sofrida pelos homens, minha vida de João, coisas de homem versus coisas de mulher, nasce um bebê, estereótipos em debate, a honra masculina, comportamento de risco, não violência ativa, diversidade sexual e violência sexual. Nós trabalhamos muito, todas essas dinâmicas, elas têm um momento que você pede para o homem, algumas vezes você pede para o homem individualmente, pensar, depois tem horas que você reúne esses homens em pequenos grupos, grupinhos de 3 ou 4 homens, assim, para discutir o tema, e geralmente eles apresentam aquilo que eles discutiram. Então, são dinâmicas que a gente faz ele falar, eles têm que falar. Então, se ele que vai falar sobre violência contra a mulher, ele que vai falar os tipos de violência que existe, ele que vai falar como nós podemos fazer enfrentamento da violência. Então, a gente faz momentos para que ele possa falar e a gente trabalha muito com perguntas. A gente vai fazendo perguntas. Então, ele tá ali o tempo todo pensando e a gente faz com que ele pense, né? A gente faz com que ele reflita sobre isso, né? Sobre o comportamento dele. Porque a gente acredita que é nessa reflexão, é ele falando, é ele se ouvindo falar, que ele vai começar a ter mudanças, né? Mudanças assim na sua postura, no seu jeito de ser. Porque nós vivemos uma sociedade que assim, olha, o senso comum, aquilo que a gente aprende no dia a dia, o senso comum ele é tudo atravessado por ideologia. Então, o senso comum é machista. O senso comum é patriarcal, ele é machista. Ele é opressor das mulheres. Então a gente aprende isso. E você só consegue sair dessa ideologia se você refletir, se você pensar. E é isso que a gente faz. E a gente tenta ensinar esses homens a fazer também, a pensar. Então, por exemplo, tem coisas da sociedade organizada que é padrão. Então, o comportamento padrão, ele é machista. Então, por exemplo, passa uma mulher, o homem vai olhar, né? Passa uma mulher, o homem vai olhar. Tem alguns que buzinam, carro motoqueiro buzina, caminhão, né? Ou motorista de carro. E aí, depois de fazer uma reflexão, que a gente começa a falar dessas coisas, então, sempre que o homem, de repente, ele vê uma mulher, ele vai pensar na cabeça dele, poxa, aí ele vai começar a entender, mas por que eu vou buzinar, né? Eu não estou oprimindo essa mulher na hora que eu buzino, não estou ofendendo essa mulher, não estou tratando ela como uma coisa. Então, quando você olha para uma mulher, você pensar assim, eu estou tratando essa mulher com respeito, né? Eu estou olhando para ela como um sujeito, como uma pessoa que merece respeito, ou estou tratando como um objeto? Então, essas reflexões que começam a mudar as atitudes desses homens, começam a mudar o comportamento deles. Deixa eu interromper aqui a gravação. E a gente tem visto, né, nesse trabalho, então, que essas dinâmicas, eles ao terminarem, né, o processo, vários depoimentos. Então, lembro de um homem uma vez que disse assim para nós, se eu não tivesse participado aqui desse grupo, eu teria matado a minha ex-esposa.
Então, a gente ouviu um homem falar disso, e olha, e era um homem que você olhava para ele, você não diria assim, que esse homem é capaz de matar alguém. Um homem totalmente comum, um homem comum, igual a qualquer outro, sabe? Igual ao meu irmão, meu primo. Não é ninguém diferente, assim, aquele bandido, não. Não, um homem bem educado. E ele disse isso para nós no grupo. Então, assim, o homem que comete feminicídio pode ser qualquer um, sabe? Não é um monstro, não é um psicopata, né? Às vezes as pessoas usam termos como se ele fosse um usuário de saúde mental, né? E não é verdade, assim, é o homem comum que comete a violência contra a mulher. E então essa morte, esse feminicídio, pode ser evitável, sabe? É uma morte evitável. Se a gente trabalhar com esses homens, se a gente conseguir dar essa rede de apoio à mulher, né, para tirar a mulher da situação de violência, conseguir trabalhar com esse homem para tirar esse comportamento violento dele, a gente consegue construir uma sociedade mais justa, né? A gente consegue evitar que essas violências ocorram. Porque a violência sempre começa pequena. A violência sempre começa pequena. E hoje as mulheres estão muito menos tolerantes do que antigamente, que hoje uma mulher já não aceita. A maioria das mulheres não aceita a pequena violência. Levantou a voz, gritou, começou a fazer ameaça, a mulher já vai lá e já faz o boletim de ocorrência. E eu acho que tem que fazer mesmo. Se você parar ali a violência, você evita que ela vá aumentando. Ela sempre começa pequena e vai aumentando, aumentando, e pode chegar numa violência severa, num feminicídio. A gente nunca deve duvidar disso. Seja o homem que for, viu, gente, não tem. Uma coisa que a gente aprendeu lá com os homens é que não tem um padrão, né? Qualquer homem é capaz de cometer a violência. Então, é preciso que a gente está sempre atento com, com esses homens, né? Mas é isso, eu fico aí muito feliz de estar participando com vocês aqui, espero que tenham gostado. E qualquer coisa me procurem para a gente conversar e se aprofundar mais nos trabalhos. Valeu, obrigado.